Olá a todos que estejam me assistindo. Passo aqui para mais um vídeo, né, onde eu estarei falando sobre um assunto que talvez você que esteja me assistindo já tenha visto algum vídeo aqui no YouTube, ou já tenha lido ou escutado de alguma seita, algum culto que possui esse aspecto, né, que possui essa doutrina, que é a doutrina da semente da serpente, né. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas, né, do vídeo anterior. A minha webcam não estava 100% conectada, e aí deu um certo lapso ali de tempo entre a gravação do áudio e da imagem. Teve um período que ela ficou simplesmente congelou a imagem e não estava gravando o áudio, e parte do vídeo se perdeu, porque foi muito espontâneo aquele vídeo. Eu falei assim, de cabeça mesmo as coisas, a minha opinião, citei a minha opinião, e os fatos que eu lembrava acerca, né, da figura ali do vídeo, que era do Daniel Mastral. E como não estava seguindo o script, eu não tinha como recuperar essas informações. Então, simplesmente, por causa da falha do webcam, parte do vídeo não acabou não indo ao ar. Mas isso aqui eu já melhorei ela aqui, já arrumei. Para continuar nesse estudo aqui, ó, sobre esse e-book que eu imprimi, né? A maçonaria, seita judaica. E ele aqui eu achei interessante que tem um capítulo que ele fala exatamente sobre a questão da semente da serpente. Então eu vou dar uma resumida na explicação, que eu acho que se faz necessário dar uma explicação antes acerca da semente da serpente, né? Mas antes de mais nada deixar claro, né? Você que vai estar visualizando, não sei se vai estar aqui, acho que vai estar aqui em cima no card. Eu vou procurar deixar alguns vídeos de um canal que vale a pena ressaltar. Toda vez que alguém coloca num vídeo um cardzinho com vídeos que não é dele, mas de outro canal, ele não está querendo dizer com isso que ele abona todo o conteúdo do canal, mas aquele vídeo em específico fala algo a respeito do tema, ou fala coisas que o autor do canal ali que colocou o card concorda, mas não quer dizer que eu concorde com tudo no canal, tá bom? Vou colocar ali do canal Além da Nuvem, que é um canal de um terraplanista. Eu não sou terraplanista, mas tem conteúdos no canal que eu concordo. Tem alguns que eu acho um tanto sensacionalista, mas é válido dizer que o Márcio Pitt está de parabéns, como ele combateu essa doutrina aí, essa heresia que estava crescendo muito aqui no YouTube, diga-se de passagem. Mas vamos resumir então aí o que vem a ser essa doutrina, né? Eu até achei aqui o capítulo, né? Mas resumidamente, essa doutrina da semente da serpente, ela fala o que? No início, quando Deus criou Adão e Eva, né, lá no paraíso, a gente conhece a história oficial, a história que está na Bíblia, né, no livro de Gênesis, em que o homem caiu, né? Vai ser bem trabalhado em Gênesis 3. O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido, né? A serpente, que era o ser mais asqueroso, vamos dizer assim, mais sagaz, mais, não é bem a palavra, eu diria mais traiçoeiro mesmo. Ela enganou a Eva e falou: realmente é isso que eu ouvi dizer, que vocês não podem comer de todos os frutos que tem no jardim. Eva era tão ingênua que ela falou: não é verdade. A gente pode comer todos os frutos, exceto desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comermos, ou até mesmo tocarmos, certamente morreremos. Aí a serpente falou: não é de maneira nenhuma assim. Deus teme que vocês comam e sejam como eles, conhecedores do bem e do mal. Então isso ativou a ganância em Eva de querer ser como aquele ser maravilhoso que sempre os visitava na viração do dia, que é Deus. Então ela comeu desse fruto, enganada pela serpente, e deu ao seu marido, o Adão, né? E essa é a explicação bíblica, né, e digna de aceitação por ser palavra de Deus, né? Mas o que acontece? A doutrina da semente da serpente, ela pregou outra coisa. Ela vem do gnosticismo e da Kabbalah, tá, judaica. Porque os rabinos, no Talmud, dão outra versão.
Mas antes de mencionar o Talmud, não é só o Talmud não, tá? Existe o Targums, que são como comentários aramaicos e versões ou paráfrases do Tanar aramaico, né, do Antigo Testamento. E um deles, né, que é o Targum de Jerusalém, inclusive eu fiz download porque um canal aí que é aqui no YouTube disponibilizou na época. Ele fez live com alguns canais aí que tá apregoando essa falácia aí, essa heresia da semente da serpente. E ele disponibilizou, e eu, na ocasião, era inscrito no canal e eu queria estudar o tema. Eu peguei, eu fui lá, fiz o download, tenho até hoje, tenho até que imprimir. Porque é útil quando você vai fazer apologética, você ter o material, ler as notas de rodapé dos rabinos e aí poder construir aí desconstruir ponto a ponto aí o que eles estão ensinando. O que acontece? Eles ensinam que não foi um fruto físico como uma maçã, uma pera, mas que o fruto da qual Eva comeu teria sido uma relação sexual com Samael, né? Com aqueles que eles atribuem a figura de ser Satanás, né? Eu particularmente não concordo que Samael seja o mesmo Lúcifer, que não. Eu vejo diferenças. Eu vejo diferenças. A maioria dos cristãos falam que todo nome que você vê na Bíblia é um nome para o diabo. Então, Moloque é o diabo, Asmodeu, né, que está lá acho que, se não me falha a memória, é no livro de Tobias, eu não tenho certeza. Para eles também é o mesmo diabo. Belial é diabo para eles, Apolion, Abaddon, né, que é o mesmo, Apolion, Abaddon. Para eles é tudo a mesma coisa. E desde já deixando bem claro, não é, né? O atributo da onipresença e da onisciência é de Deus. Não tem como você falar que toda manifestação maléfica, maligna, seja o diabo, porque o diabo ele é só a Satã, o anjo caído, ele é isso, uma criatura, ele não tem como estar em todos os lugares. Ele até pode ter vários nomes de acordo com as culturas, né? Aí você vai ter o nome grego, diabo, né, que vem de diabo, né? Você vai ter o nome hebraico, Satã, né? Você vai ter até a versão árabe disso, Shaitan. Tudo bem, cada cultura vai dar essa nomenclatura, mas não tem como você falar que todas as figuras mitológicas, todos os deuses pagãos, aí, todas as entidades da alta magia é o mesmo ser, não tem. Então há muita confusão na Bíblia, eles confundem tudo, eles falam que Baal é o diabo e tal. Na verdade, a doutrina satânica prega que Baal é uma abreviação dos 4 príncipes do inferno, né? Seria Beelzebul, Asmodeu, Leviatã, e tem mais um, que é do A, né? Seria como se funcionaria que nem um acróstico, é Astarote, isso mesmo. Seria Beelzebul, Asmodeu, Astarote e Leviatã, os 4 príncipes do inferno. Então, assim, na verdade as pessoas confundem muito. Mas aí essas pessoas que confundem tudo falam basicamente que o tal Samael, desse Targum judeu aí, estaria lá falando que é ele que teve relação com Eva. Então Caim seria filho físico da união entre Eva e o diabo. Eles apregam assim. Eu preciso dar o meu parecer aqui, né? Tem toda essa polêmica na questão do livro de Enoque, na questão aí de Gênesis 6, que muita gente interpreta aí que seria simplesmente a mescla genética da semente dos filhos de Sem, dos filhos de Sete com as mulheres filhas de descendentes de Caim. Olha, eu vou ser bem sincero, não tem apoio bíblico para isso. A mistura da descendência de Sete com a de Caim não daria gigantes, não faz a mínima, sabe, não faz a mínima lógica. Se você sustentasse essa doutrina antes da descoberta da genética como ciência, não estaria bem, mas entenderíamos. Mas o que você vai dizer acerca de gigantes nascerem da união de um mero homem e de uma mera mulher? Só porque são de genealogias diferentes. Não faz sentido. A Bíblia é bem específica em Gênesis 6, que da união entre uns e outros nasceram gigantes, né?
são os chamados Nefilins. Então assim, gente, eu acredito sim nos gigantes que houve antigamente, várias estaturas, né? A Bíblia é bem clara, ali você vê que já bem tardio, bem depois do dilúvio, na época de Davi, tinha aí a figura do gigante Golias, que tinha aí quase 3 metros de altura. E ele tinha os irmãos dele que também eram assim, nessa mesma estatura. Isso não é normal. Porque até hoje as pessoas muito altas que você vê, que nem aqueles chineses, esqueci da estatura certa dele, mas passados dos 2 metros, eram pessoas que tinham gigantismo, era um problema genético, tinha dor de coluna, Não é o caso de Golias, tá? Que a armadura dele pesava bem mais de 50 quilos. Estamos falando de pessoas com extrema força, a lança dele era mais de 30 quilos. Então, assim, estamos falando de extrema força, resistência física, estamos falando de, às vezes, algumas habilidades sobrenaturais, né, que na antiguidade se atribuíam a pessoas de grande estatura, a raças de grande estatura, né? Entre eles a força física, a agilidade quando se corria, e uma inteligência formidável. Então, assim, isso é realmente sinal de uma mescla genética entre duas raças diferentes. Humano com humano não geraria raças inteiras disso, né? E a Gênesis 6 fala, e o livro de Enoque também fala. Inclusive, ele consta no cânon, né, da igreja copta, lá no Egito. Tipo, não está no cânon das escrituras. Não creio que necessariamente tudo nele seja inspirado, mas eu creio que tem muita base ali, tem muita coisa que confere, porque ele é até citado nas escrituras, né? Para quem não sabe, lá quando fala em Judas, a epístola de Judas está mencionando o livro de Enoque. Então, assim, temos que ter um certo limite para as chamadas fábulas judaicas, mas algumas coisas constam, tá bom? E inclusive essa questão de que houve os anjos caídos aqui na terra e se relacionaram com as mulheres. O texto de Gênesis 6 é bem claro sobre isso. Você nem precisa aceitar o livro de Enoque. O Gênesis 6 já basta para mostrar que houve sim isso, né? Mas o problema aqui que nós estamos falando não se trata de que isso seria heresia. Heresia é atribuir a uma semente física aqui, que desde então estaria na terra, porque Caim gerou toda uma raça que por sua vez continuaram, mesmo depois do tendo dilúvio, esse povo ainda ensina isso, que existe a semente da serpente, que tudo se baseia na batalha espiritual entre a semente de Deus e a semente do caído. Eles falam isso até hoje, os dias de hoje, né? E eu vou ler aqui para vocês, porque isso é uma heresia, não está na Bíblia, mas está no Talmud judaico, por isso que eu falo. Talmud é o livro dos cabalistas, né? Os judeus, eles viraram as costas para Cristo, e não tem como você ter o pai sem ter o filho. Desde então, aqueles com quem eles interagem, não se trata de Deus e seus anjos, se trata de Satanás e seus demônios, né? E eu vou aqui ler para vocês então, pra vocês terem uma ideia. Esse livro aqui, né, do L. Bertrand, né, é um francês. Essa obra é de autoria dele e tradução de Gustavo Barroso, da década de 30, isso aqui finzinho da década de 30. A maçonaria, seita judaica, né? E eu vou ler aqui na página 55, finalzinho em diante. Ó, um parágrafo antes ele diz, ó, dizendo que o Talmud é o evangelho do maçom como do judeu ortodoxo, estou absolutamente com a verdade. Aí começa, abre aspas. Ele está aqui citando, né, o ensino maçônico, que por sua vez vai citar aí o Talmud. Abre aspas. Reportemo-nos, diz o venerável, a recepção do mestre perfeito, né? Venerável é tipo um título de respeito lá na maçonaria, como se fosse um mestre lá dentro, né? E ele está falando aqui para um outro nível, uma outra pessoa na hierarquia, que é o mestre perfeito. Aí ele fala: reportemos, né, aos primeiros dias do mundo, a época em que Adão e Eva estavam ainda no Éden. Eblis, o anjo de luz, né, nome para Lúcifer, né, anjo de luz, não pôde ver a beleza da primeira mulher sem cobiçá-la.
Podia Eva resistir ao amor de um anjo? Caim nasceu. A sua alma, fagulha do anjo de luz, espírito de fogo, elevava-o tão infinitamente acima de Abel, o filho de Adão. Entretanto, foi bom para com Adão, cuja velhice débil e impotente sustentou. Bom para Abel, cujos primeiros passos susteve. Mas Jeová, cioso do gênio comunicado por Eblis a Caim, baniu Adão e Eva do Éden, para puni-los a ambos e após eles seus descendentes da fraqueza de Eva. Vai vendo como é que vai na heresia. Adão e Eva detestavam Caim, causa involuntária dessa sentença iníqua, e a própria mãe voltava toda a afeição para Abel. Quanto a Abel, com o coração inflamado por essa injusta preferência, pagava a Caim desprezo por amor. Uma aprovação mais cruel havia de partir logo o coração do nobre filho de Eblis. Você vê como a maçonaria e o judaísmo invertem as coisas? O Caim se torna o herói dessa história. Poxa vida, né? O nobre coração do filho de Satanás, né? Do filho de Eblis. Lembrando que essa é a versão deles. A Bíblia não diz em momento nenhum que Caim era filho, né, de um anjo caído. A Clinia, a primeira mulher de Adão e Eva, a primeira filha de Adão e Eva, né, seria a irmã de Caim, estava unida a Caim por uma profunda e mútua ternura. E apesar de seus votos e rogos, a Clínia foi dada como esposa a Abel. Ou seja, ela amava Caim, mas os pais falaram, não, você não vai casar com ele, você vai casar com Abel. Por vontade de Jeová Adonai. Este Deus ciumento, cioso, amassara limo para fazer Adão e dera-lhe alma servil. Por isso temia a alma livre de Caim. Vai vendo que rabinos falam a respeito do Deus Pai de Jesus Cristo, Deus Criador. Este, em extremo irritado pela injustiça de que é vítima, mata o irmão, crime que Adonai julgou indigno de perdão. Contudo, Caim, para resgatar a falta cometida no movimento de legítima cólera, punha ao serviço dos filhos do barro a alma superior e o gênio que tinha de seu pai Eblis, o anjo de luz. Ensinava-os a cultivar a terra. Enoque, seu filho, iniciava-os na vida social. Matusael ensinava-lhes a escrita. Lameque, aquele que a Bíblia fala que citou para as suas duas mulheres, quem matasse Caim 7 vezes mais seria punido, mas quem tentar matar 70 vezes mais será, né? E é esse mesmo aí, o Lameque. Dava-lhes o exemplo da poligamia. Então, eles estão elogiando a poligamia aqui. Tubal-Caim, seu filho, inventava a arte de forjar os metais, aperfeiçoava suas descobertas e propagava-as para o bem dos homens. Noema, que seu irmão Tubal-Caim desposou perante a natureza, ensinava-lhes a arte de fiar e fazer dela para se vestir. Ou seja, né, meus irmãos, aqui, né, eu vou dar mais uma lidinha aqui, mas se eu parasse aqui já teria dito tudo do que toda a perversão, toda a distorção que o Talmud faz sobre a origem do mundo, falando que Eva teve relacionamento sexual com a serpente, que eles identificam como Satanás. A Bíblia também fala que a serpente é o Satanás, mas eles ali falam de um relacionamento que não houve, né? Porque a Bíblia é bem específica, foi um fruto da árvore, não tem nada a ver com relacionamento sexual, mas eles insistem nisso. Vamos dar mais uma continuada. Alguns demônios, abre aspas de novo. Alguns demônios descendem de Adão, que, carregado da maldição de Deus, recusou aproximar-se de Eva para não procriar filhos da desgraça. 2 mulheres de demônios lhe apareceram e conceberam dele novos demônios. Segundo o Talmud, Adão não engendrou durante 130 anos com Lilith, mulher insigne dos demônios, senão espíritos, demônios e espectros noturnos. Vamos entender o que está sendo dito. Segundo os sábios, né, que o Talmud também é chamado de a sabedoria, né, o livro dos sábios, né, a enciclopédia judaica. Vamos lá. Segundo o ensinamento dos sábios, né, os protocolos dos sábios de Sião, segundo o ensinamento do Talmud,
por causa do que aconteceu, Adão aí se apartou de Eva e passou a procriar que duas demônias, né? Lilith, que segundo muitos judeus foi a primeira mulher, depois veio Eva. Lilith passou a ter relações com ele e gerou os Liliotes, né? Os demônios que seriam oriundos dessa união, né? Estamos falando de magia sexual, estamos falando de súcubo, né? Seria aí a Lilith, tendo relações com Adão. Olha como eles pintam o paraíso, como um local de orgia cerimonial, de magia sexual, né? Local de perversão, local de magia negra. Se você não sabe pesquisar, a questão do tantrismo, né? Tantra, questão de magia sexual, é um dos pilares sustentáculos das sociedades paramaçônicas, do ocultismo de alto grau, Golden Dawn, né? Magia aí hermética e tudo mais. Tá. Então o fruto disso seriam demônios, né, espíritos e espectros noturnos, né? De sua parte, não foi Eva modelo de fidelidade conjugal, eles continuam. Durante 130 anos, para ambos, né, 130 anos, não pôs no mundo senão demônios, tendo sido a mulher de demônios macho, né? E aí, isso está lá no Sefer Nismat Shaim, Raim, e no Bashai, Pacai. Eu vou até mostrar aqui. Essas são citações tiradas, né, dos livros deles. Aí tem aqui, eles colocam para identificar aqui na nota de rodapé quais são as obras. E aqui a última que ele falou de Eva, aqui ó, está identificado com 3. É o mesmo texto que você vai encontrar aqui, ó. E eu não sei pronunciar, porque o hebraico ele é muito gutural, a gente pensa que está falando certo e não está. Aqui, ó. Essa obra aqui é de onde foi tirada essa citação. Deixa eu ver se eu encontro mais coisas aqui. É tenebroso, mas é o que eles falam, ó. A espécie humana, segundo o Talmud e as doutrinas pouco conhecidas da maçonaria, compõe-se de duas raças distintas. Uma grosseira, malvada e de inteligência obtusa, descende de Adão e Eva. Yehová Adonai, o princípio mal, é assim que eles falam, né? É o seu Deus. Eles falam assim do nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, né? Nós cristãos acreditamos no Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Pois eles estão falando que o Deus Pai, que, né, é o que é mais... Eu acredito que a Trindade como um todo é revelada na criação, mas o entendimento geral é que Jesus só foi se revelar depois do Novo Testamento, ele era só o Pai. Então, eu discordo um pouco disso, mas aproveitando dessa visão de mundo, eles estão querendo identificar o Pai apenas como o Adonai, quando é os 3, tá? Yehová, Adonai, o princípio e o mal, é o seu Deus. A outra, né, a outra raça distinta aí seria a saída do anjo Eblis, ou Lúcifer, e de Eva, né? É a boa, dotada de faculdades brilhantes, e adora o chefe da milícia infernal, o Ormuz, ou o bom princípio dos caldeus. Quando, portanto, os franco-maçons nos falam do grande arquiteto, não é do Deus dos cristãos que se trata, mas sim do grande revoltado, né, que o arcanjo Miguel precipitou no abismo. Como os gnósticos, os filhos da viúva, que é um nome dado aí para os maçons, professam grande admiração não só por Caim, seu ascendente, mas também por Canaã, Esaú, Coré, Natã, Abirão e Judas, né, seu apóstolo de predileção, todos que se voltaram contra Deus, né. Os habitantes de Sodoma e Gomorra nunca lhes inspiraram antipatia alguma. Não foram eles vítimas do ódio de Yehová Adonai, o inimigo irreconciliável da posteridade de Eblis, o anjo de luz? Num tom de pergunta. Então, é importante que vocês saibam o que é judaísmo e o perigo, o principal assim, problema, ao meu ver, de se você, de certa forma, ter essa questão de querer colocar o judaísmo junto com o cristianismo. É muito perigoso, é muito perigoso. Porque o judaísmo de hoje não é o mesmo dos tempos de Jesus, já não era o mesmo dos tempos do Antigo Testamento. Foi tendo uma infiltração massiva de ocultismo trazido via Babilônia, sabe? Ocultismos também que foram sendo adicionados pouco a pouco dos povos ao redor.
Na época de Jesus havia templos pagãos na Terra Santa, tem templos dedicados a Vênus, templos dedicados a Júpiter, né? Que os romanos associavam com o Zeus grego. Então, assim, havia muito politeísmo naquele tempo, magias. Nem preciso lembrar, né, que teve um local onde Paulo pregou que as pessoas se convertiam, elas jogavam seus utensílios e livros de magias e formou uma pira enorme que eles queimaram, né? Então, assim, eu li até uma vez de um estudante do ocultismo que falou que o prejuízo que isso não foi, porque não se encontrou mais nenhum códice daquela época ali de Jesus, de magia, naquela região onde foi queimado, ali na época de Paulo. E ele falou que prejuízo, porque poderíamos saber que tipo de sistema mágico eles praticavam, mas por causa do que Paulo fez, foi tudo queimado e destruído. Então, dá para se ter noção de como era nos tempos bíblicos, já eram tempos terríveis, né? E a ação maligna, inclusive, já estava se fazendo, né? Tem inclusive um texto na Bíblia ali que fala sobre Elimas, o encantador, que ele enganava o pessoal da Samaria, dizendo que era a maravilha de Deus, ele dizendo que era o prodígio de Deus, e ele usava de artes mágicas para curar, para enganar o povo, né? Então, sempre é bom vigiar, meus irmãos, sempre é bom, muito bom vigiar. Então, só para terminar aqui, é muito importante que você tome cuidado com quem tenta judaizar a Igreja de Jesus. Por quê? A Bíblia é muito clara, né, que Jesus veio para os seus, para o povo judeu, mas eles o negaram. E quando eles fizeram isso, o lado bom é que possibilitou que os demais povos conhecessem a Jesus, porque eles não quiseram aceitar Jesus como Messias, e então a revelação veio para nós, que não éramos, né, parte do povo de Deus, e graças a isso fomos enxertados na videira que é Cristo. Mas os judeus, desde então, eles começaram a maquinar todo um plano contra o cristianismo. Isso você vai encontrar no próprio Talmud, né? Eu vou deixar no card aí um vídeo, já deixei em outro vídeo anterior, mas eu vou deixar aqui novamente, a Marcha para Sião. Aí eles vão ver quantas coisas se fala contra o cristianismo no livro deles, no livro sagrado deles, que é o Talmud. Quantas coisas se fala contra Cristo, quantas heresias, eles não fazem ideia. E as pessoas tentam colocar judaísmo, misturar com a doutrina bíblica, com a sã doutrina. Tome cuidado. Quando você estiver num local e o cara adorar judeus, o cara colocar judeus lá no último patamar, procure outro lugar, um lugar mais bíblico para frequentar, porque é muito perigoso o que eles ensinam, o que eles praticam, né? É como aquela questão do hexagrama. Muitas igrejas ostentam aquele símbolo que eles falam que é a estrela de Davi. É muito... Esse vídeo também, esse Marcha para Sião, eu sei que ele é longo, mas se vocês tiverem a paciência de assistir, vocês vão ver que vale muito a pena. Lá explica o pastor em questão, o Steven Anderson, ele até pergunta ele entrevista alguns rabinos e ele pergunta qual é a origem da estrela de Davi. E nenhum deles sabe dizer, porque não consta na história, não consta no Tanar, né, no Antigo Testamento, não consta. E na verdade não é outra história, né? O próprio Tex Mars, que é um apologista cristão, ele explica que na verdade essa é a estrela de Rinfã, a estrela do falso Deus que eles adoravam lá na peregrinação no deserto. Para vocês que não sabiam, fiquem sabendo, o próprio Estevão fala isso. Você lá lê no livro de Atos, né? Quando fala do martírio de Estevão, Estevão fala, citando um livro do Antigo Testamento, acho que é Amós, que menciona que havia um tabernáculo, uma tenda que os israelitas tinham montado para Rinfã, esse Deus que eles reverenciavam no deserto. Então você lê ali na Torá, no Pentateuco, nos livros de Moisés, falando lá do tabernáculo de Deus, mas saiba que escondido no meio do povo tinha os que adoravam Rinfã. E ali era um microcosmo da sociedade. Nunca houve um momento na história em que só havia adoradores de Deus ou só adoradores do demônio, não. A grande verdade é que luz e trevas nesse mundo, elas não se misturam, mas estão sempre no mesmo ambiente. É como diz um ditado e é verdadeiro, que a sombra sempre é mais
é mais forte onde tem luz, porque de fato, se você colocar um objeto diretamente exposto à luz, a sombra atrás dele vai ser muito mais forte do que se estivesse longe. Então, sombra e luz sempre estiveram perto. Isso é um dos grandes mistérios, mas é verdade. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui a recomendação, esse livro, A Maçonaria, Seita Judaica. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.